tá? Essa tela. Bem, hoje a gente vai ver o plano de ensino e vou depois mostrar para vocês o viagem no time. A disciplina é Redes Industriais, código 42082, oitavo período. A carga horária seria 30, teórica aqui, prática, totalizando 45. E a gente só está com 6 docentes nessa turma. A ementa que foi colocada para vocês nas fichas de disciplinas. Introdução à rede de computadores, análise da arquitetura SIM, introdução aos conceitos do sistema em tempo real, estudos das arquiteturas de redes industriais, arquitetura Fieldbus, análise das arquiteturas de rede Token Ring, FIP, WordFIP, ISAS, SP50 e Profibus. Podem ver que essa ementa já está defasada, visto que a gente precisa agora focar na comunicação sem fio, que é apontada como a principal tipo de comunicação que a gente vai ter nessa nova revolução da indústria. A partir disso, eu já pedi para alterar essa disciplina junto ao núcleo docente estruturante da curso de mecatrônica, só que com a pandemia a gente brecou essa mudança. Tem até um aluno fazendo TCC comigo sobre protocolo de internet das coisas, chamado MQTT, e a gente pretende colocar atividades com esse tipo de protocolo a serem feitos pelos alunos, mas esse semestre aqui não vai dar por enquanto. Se não tivesse tido a pandemia, o segundo semestre de 2020, a gente já teria isso. O aluno já está começou a fazer o TCC no início do ano desse ano. Né? A justificativa para a gente ter essa disciplina é fornecer uma formação multidisciplinar, contemplando os conceitos básicos de várias áreas, referentes de engenharia mecânica, eletroeletrônica e computação, incluindo microprocessadores, controle de máquinas e processos via computador. Quando a gente fala processo via computador, pessoal, envolve a parte de redes. Tá? Então, essa disciplina faz com que o estudante entenda como é feita a comunicação entre os processos, que é base para a nova revolução industrial e essencial para a atuação do engenheiro mecatrônico na área de automação industrial e de controle. Vocês vão ver que eu falo, na aula gravada introdutória, uma abertura que se dá agora para que todos os sensores e atuadores possam se comunicar de forma sem fio ou pela internet. Isso abre espaço para que empresas sejam criadas nessa área, simplesmente para embarcar esse tipo de comunicação para sensores simples que hoje são vendidos como sensores analógicos. Tem muita gente desenvolvendo solução sem fio para automação residencial, mas na parte industrial ainda isso é um desafio, principalmente por causa do ambiente ser insalubre, tem muita onda eletromagnética atrapalhando e coisas como essa. Bem, o objetivo é estudar os aspectos arquiteturais da manufatura integrada por computador. Isso está sendo apresentado mais sobre manufatura integrada por computador na aula introdutória, mas lá eu vou além disso e já chego nas bases da nova revolução industrial, como o sistema cyberfísico, internet das coisas, a internet de serviços e trabalhar com grande quantidade de dados, apesar de eu não ter tratado disso especificamente nessa aula e nem nessa disciplina. Só comentando que nessa parte de Big Data, o pessoal geralmente faz
desculpa, faz análise de dados através de uma técnica de... Me fugiu agora o nome, mas o pessoal pega grandes bases de dados e fica tentando encontrar correlação entre eles. Tem uma outra técnica já provada melhor do que essa, é aquela que envolve em que etapa do processo tal informação foi gerada. É data mining que eles falam. E essa outra técnica chama process mining. E quem tiver interessado nessa parte, eu já começo a fazer TCCs nessa área também. Tá? Se alguém tiver interesse em estudar isso daí, basta me procurar. Já estou mexendo com a internet das coisas, com essa parte de data mining, na verdade process mining, e desenvolvimento de soluções de sistemas cyberfísicos mais autônomos. A gente vai ver a introdução aos requisitos do sistema em tempo real e a gente vai ver os diversos protocolos da rede para que atenda a tempo real, e são protocolos determinísticos e não determinísticos. Então tem introdução às redes de computadores em tempo real, que são esses protocolos, as redes de barramento do tipo campo, Eu vou trocar de computador para ver se melhora, gente. Espera aí. Vamos ver se melhora o som. Vê se está melhor. Está melhor o som, pessoal? Ok. Melhorou. Ótimo. Vocês querem que eu repita o que eu falei? Bruno, você respondeu sim para a pergunta se o som está melhor ou sim para que eu responda o que eu falei antes? Tá. Então, eu vou começar aqui. Eu falei que essa ementa aqui, ela já está desatualizada. Porque a gente está vivendo essa época de nova revolução industrial. E na nova revolução industrial, a arquitetura, sim, ela estava baseada na terceira revolução. Ela não estava baseada na quarta. Eles tentam integrar tudo dentro da empresa e não uma comunicação entre empresas, uns sistemas onde os equipamentos e as peças se comuniquem sem intervenção humana, um sistema mais autônomo, se comunicando via internet, dentre outros. Falei que a gente vai trabalhar com uma introdução aos conceitos de sistema em tempo real, e eu mostro um pouco desses conceitos na aula introdutória, que já está gravada, e a gente vai ver as arquiteturas de redes industriais. A arquitetura que a gente vai ver são os protocolos tanto determinísticos e não determinísticos. A indústria, ela seguiu o caminho dos protocolos determinísticos, porque a comunicação era feita em loco, a área comercial das empresas seguiu o caminho dos protocolos não determinísticos, porque eles precisavam se comunicar entre si e não tinha o sigilo industrial, ou seja, não precisava de um sistema tão seguro. E aí o que aconteceu é que a rede comercial se desenvolveu mais rápido que a industrial é uma rede lenta, a comercial está cada vez mais rápido, e a tendência é que todos migrem para redes sem fio. Tá? A arquitetura chamada Field Bus, está começando a falar isso na parte de objetivos, ela diz respeito ao invés de eu passar diversos pares de cabos, eu vou passar um único par, e esse par que eu vou passar vai
trafegar os dados como se fosse um barramento único, reduzindo o custo de instalação e custo de cabeamento. E para essa ementa aqui, ela era vista como a novidade, tá? Só que, gente, essa novidade, ela não é tão mais nova hoje em dia, porque o que o pessoal quer é que toda a comunicação seja feita sem fio. Eu não preciso passar cabo nenhum, eu não tinha que ter custo nenhum com cabo de cobre, nem tenha que contratar uma equipe para instalar esses cabos, tem problemas de quebra de cabos. Só que o maior desafio da rede sem fio é conseguir garantir que a mensagem chegue sem que haja colisão de dados. E a gente vai entender o que é essa colisão de dados. A gente vai ver as diversas arquiteturas de redes, Token Ring, FIP, ODFIP, ISA-SP50 e Profibus. E a aula desse semestre, eu vou colocar na parte teórica filmagens reais do nosso CLP funcionando com essas redes. Ao invés de vocês programarem, vocês teriam que vir aqui, não tem como vir, eu vou mostrar isso ao longo dessas aulas. A justificativa é fornecer uma formação multidisciplinar contemplando os conceitos básicos das várias áreas afeitas à engenharia mecânica, eletrônica e computação, incluindo microprocessadores, controle de máquinas e processos via computador. E esse processo via computador está embutido aqui a parte de comunicação entre processos e é o fundamento da nova revolução industrial. E é essencial para o engenheiro mecatrônico na área de automação industrial e de controle. O que eu disse já tenho gente trabalhando com internet das coisas, em cima de Arduino e XBee, semelhante ao que a gente vai fazer no módulo 3 das aulas práticas. Começa a trabalhar com Process Mining, que é um ramo de Data Mining mais assertivo, onde eu não fico procurando relações entre os dados aleatoriamente, mas sim alicerçado em qual etapa do processo está trabalhando. E também a gente trabalha com soluções de sistema cyberfísico, com robôs cada vez mais autônomos, com menor interferência humana na programação e movimentação. Então, quem tiver interesse em mexer com essas áreas, pode me procurar para fazer TCC. O objetivo que a gente tem é estudar os diversos aspectos arquiteturais do SIM, apesar de estar alicerçado na terceira revolução industrial, a gente vai ver isso, e na aula introdutória a gente já vê questões da quarta revolução. Já coloquei, junto ao núcleo docente estruturante, uma nova disciplina substituindo redes industriais, chamada, eu acho que o nome que foi dado foi Indústria 4.0. E o conceito de Indústria 4.0. Só que, por causa da pandemia, a gente não pôde implementar ainda. Tá? A gente vai ver os requisitos do sistema em tempo real, introdução às redes de computador em tempo real, estudos da rede do tipo barramento, Fieldbus, e especificamente a gente vai ver a implementação da Profibus, e os padrões FIP e ODFIP, esse a gente não vai ver na prática. ISA-SP50 é o Fieldbus, ou IEC65C, Profibus e Token Ring. Token Ring a gente vai implementar no módulo 4. O específico é ter familiaridade com redes industriais, acessar equipamentos industriais remotamente e conhecer os padrões de redes utilizadas no campo. A plataforma que a gente vai utilizar ou é o Teams ou é o Moodle, e esse é o primeiro ponto que eu preciso perguntar a vocês. Vocês preferem trabalhar com o Moodle ou o Teams? Vou começar a preencher aqui. Eu acho que eu prefiro o Teams, professor. Eu peço para todo mundo responder no próprio chat, porque assim a gente já
Já tem 3, mais um. Então, o que está fechado é que a gente vai usar o Teams como plataforma. E está aqui, essa é definida na primeira aula. A aula seria feita no MConf, só que a gente teve a primeira aula hoje de manhã no MConf e a aula da tarde a gente está fazendo no Teams, para vocês verem a diferença de um para o outro. Se eu tivesse no MConf, eu ia colocar naquela lousa lá, sabe? No Teams eu coloco aqui no chat da reunião e quando a gente volta para o sistema, a gente vai ver na parte de postagem toda a comunicação que está sendo discutida. Ela devia aparecer aqui. Isso. Tudo que foi conversado está aqui e todas as decisões que estão sendo feitas. Então, a gente consegue ver pelo Teams por aqui, tá, pessoal? Então, pergunto para vocês querem trabalhar com o MConf ou trabalhar com o Teams para que a gente possa colocar as aulas síncronas? Então, vamos fazer no Teams também. Tudo vai ser feito no Teams. Vamos ver a descrição das atividades e divisões de cargas horárias. A gente tem aulas síncronas e assíncronas, seja teóricas e práticas, tá? E isso é um problema, principalmente na parte prática, porque quando a gente tinha aula presencial, ficava muito claro que aluno conseguiu se desenvolver e trabalhar toda essa parte de programação que envolve redes. Porque quando a gente fala que redes tem 3 camadas, 7 camadas, a gente está falando de lógica e uma lógica de programação. Seja essa uma programação em hardware, como as placas de rede, seja ela em software, quando a gente acessa um driver de um determinado dispositivo por meio de código. A gente está tentando fazer isso de forma prática. Vocês viram a aula hoje de manhã. E as aulas teóricas, gente, eu comecei gravando. Acabei de falar com o professor Juliano e ele falou que ele também, semestre passado, no ARI 1, ele começou gravando, mas depois passou a gravar as aulas que ele ministrava de forma síncrona junto com os alunos. Eu juro para vocês que eu não sei qual que é o melhor, tá? Por que eu estou gostando de gravar a aula com antecipação? Semana que vem é feriado, tá? Se eu gravar a aula, eu posso publicar. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me mandam para o chat no dia seguinte, não precisa ser no feriado. Ah, desculpa, vai ser feriado para o curso de instrumentação, não para o curso de redes. Mas tem prós e contras. E o bom de gravar a aula antes é que eu consigo editar a aula e colocar, né, na aula correções que eu não faria se fosse ao vivo. Pô, eu falei ao vivo agora de pouco sobre uma outra disciplina. Se eu tivesse gravando... Eu estou gravando isso. Eu posso editar e tirar a parte referente a essa informação para quem assiste essa aula síncrona que está sendo gravada, não se confundir. Mas, quando se fala em matéria de conteúdo, eu juro para vocês que eu ainda não sei o que é melhor. E cada um tem o seu jeito de aprender. E tirar dúvida pessoalmente ou via chat, a gente vai tirar dúvida aqui via chat, tá? Vocês podem até me fazer uma pergunta usando o microfone, mas normalmente as dúvidas também podem ser retiradas via chat. Por que eu estou falando isso? Inicialmente eu vou gravar as aulas, tá? E as aulas síncronas vão servir para a gente discutir as dúvidas e resolver os exercícios. As aulas assíncronas vão ser as aulas teóricas previamente gravadas.
E isso vai ser o material que vocês vão ter para estudar. Na parte prática, a aula síncrona é a apresentação das atividades e implementações realizadas pelos docentes dos programas elaborados remotamente, de acordo com o roteiro fornecido. E as assíncronas é justamente gravar previamente as aulas práticas com seus exercícios. Eu coloquei agora de pouco o vídeo da aula síncrona gravada, mas eu coloquei um monte de material que serve de base e é uma prática assíncrona que vocês vão fazer, a própria programação. Os horários aqui colocados, gente, eu não sei se está certo, tá? Coloquei 1 hora de carga horária semanal teórica assíncrona, 2 assíncronas teóricas, 2 horas de carga horária semanal síncrona e 2 horas de assíncrona prática. Também não sei se está certo, mas totalizou 54 horas aula. Ao final desse semestre, eu vou saber corrigir para o próximo, porque garanto que o próximo a gente vai começar com aula remota também, e não vai ser mais facultativo. As aulas já vão estar mais adequadas e mais assertivas. Alguma pergunta sobre aula síncrona e assíncrona? Alguém quer falar sobre a experiência que teve no ARI 1? Porque muita gente aqui fez o ARI 1. Assim, a minha opinião pessoal aí, a questão só da aula gravada, é que a gente uma aula assim, a aula e no dia seguinte ele aparece lá para tirar dúvida, só que é uma aula aqui. E pessoal, alguma dúvida? Não vou, ele assim não dá aula. Agora, o que o senhor propôs aí de realmente aprofundar, fazer mais exercício, ou outras coisas assim, aproveitando o final, eu não vejo problema não, acho que é interessante. Deixa eu colocar a aula antes e aproveitar o tempo da aula aqui para ajudar na hora de fazer o trabalho, na hora de fazer prova. Vitor, a sua voz ficou muito cortada para mim, parecia um robô falando, viu? Eu não entendi nada. Então, tenta escrever para a gente ler o que você quis dizer aí, faz favor. Bem, vamos falar. Vitor, você está escrevendo, né? Acho que sim, né? Bom saber. Eu não entendi. Tá, olha, eu vou pedir para vocês falarem para mim semana que vem, depois dessa aula síncrona teórica, se o modelo que eu estou usando está adequado ou não, ou se é melhor eu apresentar a aula para vocês durante a aula síncrona, porque eu também posso fazer isso, tá? Vamos deixar isso... Bem, eu estou tentando deixar disponível o tempo inteiro as aulas gravadas, tá? Mas vamos ver isso. Se é melhor eu apresentar os slides para vocês, porque da mesma forma como eu estou apresentando aqui o plano, eu posso abrir um PowerPoint, igualzinho eu fiz hoje de manhã, eu abri um PowerPoint, expliquei aquele PowerPoint para vocês, porque ele já era dirigido à questão da resolução dos exercícios. Hoje, depois da aula, eu vi que eu esqueci de dar um exemplo de como é que se cria um vetor de números, um vetor de mensagens para mandar
um buffer de dados pelo escravo para o mestre, mas eu acredito que vocês vão conseguir resolver isso facilmente. Mas o que eu quero dizer é, aqui eu já deixei a aula pré-gravada. Eu vou ser honesto, eu achei a voz uma porcaria, porque não tem entonação que tente fazer você ficar estimulado em assistir a aula. Mas, por outro lado, eu pude editar e corrigir aquelas besteiras que eu falei, tá? Mas se semana que vem vocês ainda acharem que a aula que foi apresentada, porque semana que vem eu vou colocar mais uma aula gravada, vai ter uma lista de exercícios depois dessa aula, porque vocês vão ver que a gente vai ter prova. A gente está no dia 27, a gente vai ter prova no dia 17 de novembro, tá vendo? Então, a gente vai ter os protocolos determinísticos e não determinísticos e depois a resolução de uma lista de exercícios. Foi isso que foi colocado. Aqui vai ter matéria pra caramba para ser assistida, tá? Essa é outra coisa. A gente tem um semestre curto. Se eu tento dar toda a matéria no horário da aula, síncrona, fatalmente vai estourar o tempo, tá? Mas vamos tentar ver essas duas primeiras aulas. Eu vou resolver os exercícios na aula do dia 10 e a gente discute se as próximas aulas aqui a gente faz pessoalmente, sem estar pré-gravadas, tá? Se a gente está aqui para aprender, eu acho que a melhor forma que a gente pode fazer é isso. Bem, Ok, gente? Todo mundo de acordo? Só coloca um joinha aí. Beleza. As aulas práticas são compostas por programação computacional com base no Arduino. O desafio e vai estar previamente disponibilizado para cada grupo de 2 alunos o roteiro, tá? Então, vocês precisam ter um computador e o IDE do Arduino para fazer isso. Cabe ao professor implementar os seus programas, tá? E a gente vai ver isso semana que vem, se vai funcionar ou se não vai funcionar. As referências estão disponíveis na plataforma online. Basicamente, a referência são as apresentações. A assiduidade vai ser dada por quem responder os questionários, entregar os relatórios e entregar a lista de exercícios. Então, eu não faço chamada em aula síncrona, seja prática ou teórica. Entregou material, você vai ter a sua assiduidade. Os relatórios vão ser enviados por e-mail, aqui está meu e-mail, os questionários serão aplicados no horário das aulas síncronas, então, em vez de ter aula, a gente vai ter um questionário, as dúvidas vão ser sanadas por meio de chats e fóruns, e as assiduidades vão ser, como eu falei, aferidas pelo preenchimento desses questionários, entrega de códigos e relatórios e lista de exercícios. Estou propondo 2 questionários, valendo 25 pontos, totalizando 50. Vocês estão de acordo com isso? Alguém quer mudar número de questionário, valor unitário e valor total desse item? Se não tiver ninguém, eu estou sugerindo que a gente tenha 4 relatórios de aula prática, valendo 12 pontos, totalizando 48 pontos, e mais 2 listas de exercício, com valor de 1 ponto, valendo 2 pontos. Os grupos de 2 discentes já foram disponibilizados. Gente, não tem como repor questionário e nem aula prática. Mas a entrega do relatório
ela é feita enviando e-mail, tá? O problema é fazer o questionário, que vai ser no horário da aula. Mas se vocês quiserem, a gente pode fazer uma prova que seja feita em tempo. Eu disponibilizo uma prova, vocês vão ter um desafio para fazer, cada aluno vai ter um desafio diferente e vai ter um dia, uma semana para preparar. Aí é mais parecido com um projeto do que um questionário, tá? Então, se a gente tiver algum problema, a gente vê como resolve isso durante o semestre. Então, os relatórios têm que ser entregues até terça-feira da semana seguinte da disponibilização do roteiro. Na verdade, o relatório da atividade 1 tem que ser entregue junto no início da atividade laboratorial 2. Ó, 8 de dezembro é a data do relatório do último módulo, e vamos entregar no dia 22 de dezembro o relatório, tá? O dia do último questionário também. As aulas... relatórios atrasados não vão ser aceitos. As aulas estão colocadas aqui, apresentação do plano de curso e uma introdução ao sistema em tempo real. Eu já falei um pouco dessa introdução aqui, só não mostrei os tipos de redes que existem, vocês vão ver nessa apresentação pré-gravada. Na semana que vem eu vou disponibilizar a apresentação de protocolos determinísticos e não determinísticos e a primeira lista de exercícios. Então, a aula eu vou mostrar quais são as questões da lista de exercícios 1 e vocês vão assistindo às aulas, tentando resolver isso daqui e durante a semana me questionando até entregar a lista de exercícios no início da aula do dia 10, onde eu vou resolver a lista de exercícios. Basicamente, é essa lista de exercícios que vai definir como é que vai ser o formato do questionário, pessoal. Aí, no dia 24 de... então, a data do primeiro questionário, 17 de novembro, como eu já falei. 24 de novembro, vamos falar do padrão I3E e vou mostrar a implementação da comunicação Ethernet lá no CLP. 1º de dezembro, padrão ASI, Profibus, FIP e WordFIP, e vou mostrar Profibus e ASI lá no nosso CLP. 8 de dezembro, especificação das mensagens de manufatura, padrão OSI e apresentação da segunda lista de exercícios. No dia 15, a gente fala de engenharia de campo, que é informativo, a entrega e resolução da lista de exercícios 2 e o questionário no dia 22 de dezembro. Aqui estão os 4 atividades laboratoriais, como eu já havia destacado, mestre-escravo hoje, daqui a 14 dias, Ethernet, depois o wireless daqui no dia 24 de novembro, e dia 8 de dezembro, comunicação token ring. A bibliografia está descrita aqui. Tannenbaum, Kurose, padrão FIP, WordFIP, Profibus e 3.802.5, que é o token ring. E a complementar o livro do Steimer, as apresentações são mais baseadas no livro do Steimer. Tem outro trabalho do Tannenbaum, do Giuseppe Bianchi, e do Jordá Lopes e Baldi, e do Schwartz. Alguma dúvida até aqui, gente? Está claro como é que vai ser essa disciplina? Então, na parte geral, a gente tem as postagens de todas as nossas apresentações e tem também todo o chat e todas as decisões que a gente tomou. Introdução à rede de computador, já tem aqui o vídeo da aula introdutória. Eu acho que aqui vocês vão ver. E aí vocês vão ouvir minha voz falando sobre essa introdução aqui. No módulo 1, vocês vão ver que eu já coloquei a gravação da aula síncrona que a gente fez, tá? Então, depois disso daqui, eu vou colocar a gravação dessa aula que eu estou fazendo agora. Bem, pessoal,
era basicamente isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje. Preciso saber se vocês têm alguma pergunta, querem me questionar algo, ou está claro como é que a gente vai fazer essa disciplina? Professor, sobre os questionários que a gente vai ter que resolver, eles vão ser constituídos de questões, como é que eu posso dizer, discursivas e também de marcar X. Vai ser um estilo de prova, é como se fosse uma prova? Isso. O questionário vai ser como se fosse uma prova. Mas alguns assuntos eu posso fazer cálculo, outros assuntos são discursivos, tá? Eu ainda não sei se eu vou criar por aqui, pelo Teams, uma avaliação, tá? E colocar diversos tipos de perguntas, e para cada aluno vai sortear randomicamente a sequência de perguntas e tem que fazer 5, sabe? Ou tem que fazer 10, alguma coisa assim. Eu ainda não decidi como é que vai ser e até pergunto para vocês como é que vocês estão fazendo as avaliações. Como vocês fizeram a avaliação no ARI 1 e se valeu a pena fazer do jeito que foi feito. Então, hoje sobre essas... pode falar, Gabriel. Pode falar, André. Então, eu ia falar que teve uma matéria que a gente fez na área 1 que o professor fez avaliação por esse método assim. E aí, tipo assim, na hora de fazer, eu não sei se ele podia embaralhar, etc. Porque, afinal de contas, eu não estava vendo como ele construiu. Mas eu imagino que talvez deva ter essa função. Só que eu lembro também que ele teve um problema que ele fez a avaliação e aí ele deixou para postar a avaliação na hora da aula. Ao invés dele, tipo assim, postar antes e deixar para abrir na hora da aula. Então aí, a hora que chegou a hora da aula, o servidor deu um problema e tal, não carregou e a gente teve que ficar esperando. Então acho que se fosse fazer esse negócio de avaliação, era interessante ver se conseguia subir ela e deixar ela para abrir só quando estava no horário da aula. Sim, eu vou fazer uns testes. Eu vou fazer uns testes antes. Pode deixar, por exemplo, a aula de hoje de manhã, eu fiz vários testes antes. E 10 minutos antes deu problema na bancada. Eu tive que sair e arrumar a bancada. Eu consegui arrumar a bancada, graças a Deus, para mostrar o sistema funcionando, apertando o botão, o cilindro avançando, esperando tanto tempo, voltando, sabe? Só que eu sou uma pessoa só para filmar isso aí. Eu vi que se tivesse mais do que uma pessoa, ou se eu usasse o notebook com a câmera fixa, colocada direto na bancada, ia ficar melhor. Então, se eu tivesse 2 notebooks ali, ia ser melhor, eu acho. Mas, com relação a essa parte de avaliação, tem várias formas de se fazer isso. Sim, eu posso colocar uma quantidade enorme de perguntas, ou umas 15 perguntas, e o cara sorteia dessas 15, 5, para cada um fazer. Eu também posso fazer um questionário para cada aluno e disponibilizar tipo PDF, e aí vocês vão ter que resolver isso daí e me mandar até o final da aula, sabe? E cada um com um questionário diferente. Mas eu acho que o melhor é tentar fazer por avaliação, porque a pontuação sai na hora, né? Gabriel, você ia falar? Não, é o mesmo posicionamento do André. Os problemas de atraso que teve por abrir a prova na hora. É isso. Tá. Então, eu vou escrever aqui que me comprometo a testar e baixar o questionário com antecipação. Baixar. Aí, ó. Tá escrito na postagem, tá, gente? Vou fazer de tudo para que isso aconteça. Vou fazer a mesma coisa para o pessoal de instrumentação. Como a nossa aula é às 2h pouco da tarde, terminando a aula prática, eu vou fazer todos os testes para ver se o sistema funcionou. Até antes da aula prática, eu devo já ter publicado, mas não divulgado para vocês. Vocês estão vendo, tem uma parte aqui de suporte, tá? Eu tenho acesso, mas vocês não devem ver isso aí no Teams. É o que eu imagino, tá? E se vocês veem, vocês não têm acesso. Eu devo fazer todos os testes aqui, porque cada um desses daqui eu consigo adicionar novos guias, inclusive guias de
questionário, dentre outros. Os forms aqui cria pesquisas, testes, enquetes, tá vendo? Então, eu consigo criar forms em cada um desses, posso fazer o teste e depois jogar para o geral. Ok? Mais algum ponto? Ô, Jean, eu queria também comentar um outro ponto que eu acho que seria interessante conversar, que é sobre a entrega das coisas. Que você sugeriu que a gente entregasse, por exemplo, os códigos para testar e enviasse por e-mail, os relatórios também por e-mail. E a impressão que eu tenho por e-mail é que é uma coisa muito unilateral, assim, sabe? Tipo, eu envio o e-mail, aí eu não tenho certeza se você recebeu. Eu acho que às vezes falta um pouco de controle nessa parte do e-mail, que é difícil mesmo, porque às vezes a gente usa plataformas diferentes, etc. Eu ia perguntar se às vezes, por exemplo, se você não pensava em um esquema de, tipo assim, por exemplo, usar os arquivos do Teams, porque eu já vi que tem professor que eles disponibilizam, por exemplo, alguma pasta, algum lugar, dessas chamadas, tipo geral, por exemplo, eles disponibilizam para a gente poder subir, para os alunos poderem subir os arquivos na pasta arquivos, sabe? Aí, por exemplo, a gente seleciona as coisas e deixa elas lá. Aí eu pensei que, por exemplo, se a gente estivesse falando de código, que era uma coisa que ia testar nas bancadas, se cada um, por exemplo, tivesse uma pasta, subisse os códigos, talvez funcionasse. Eu não sei porque eu acho que o ponto negativo disso é que, por exemplo, quando eu subo meu código lá, outra pessoa que não é do meu grupo consegue ver o meu código. Isso talvez seja uma coisa que tem que se notar. E outra coisa que eu também acho interessante é porque na parte de relatórios, às vezes, por exemplo, a gente manda um relatório por PDF e não tem certeza se recebeu ou se entregou direito. Aí na plataforma do Teams, quando a gente entrega por tarefa, ele confirma lá que a gente entregou, e até depois eu sei que o professor consegue ver a nossa entrega, responder a nossa entrega e, tipo, até anexar um comentário na entrega. Então, vou criar aqui o canal exclusivo para o grupo 1. E a privacidade é privado, tá? No próximo, eu coloco aqui quem é que tem acesso. O grupo 1 é formado pelo Bruno e pelo André, não é? Desculpa, é Bruno C. Esse aqui. Esse aí. Esse aqui e o André Ramos, né? É, o de baixo, é. Quando eu adiciono vocês, esse grupo 1, tá vendo? Ele só é de vocês e eu consigo ver. Eu vou fazer um para cada grupo, tá? E vou colocar os dois Gabriel juntos, o Pedro e o Vitor no próximo. Foi muito bom o que você acabou de falar, sabe, André? Uhum. Adicionar canal. Eu acho que vocês não conseguem adicionar canal, conseguem? Eu vou ver aqui, eu acho que não. Mas eu consigo ver o meu grupo aqui. Privado, próximo. Então aqui é o Gabriel Costa e Silva e o Gabriel Renato. Jean, você consegue me ouvir melhor agora? Olha, parece que você está com aquele emulador de voz que vira robô, Vitor. Eu não sei o que é isso, não. Mas eu consigo entender você falando. O Jean, eu confirmei aqui e dá para eu subir arquivos para o grupo 1. Eu subi um TXT branco, totalmente Ótimo. em branco, inclusive. Então, eu estou criando os 3 grupos aqui, não estou colocando os nomes, mas quando eu crio um canal e adiciono os membros específicos para aquele canal, a gente tem isso aí, tá? O legal é que a gente está aprendendo tudo junto, tá? Aqui é privado. Você consegue ver o grupo 2, André? Ou não? Não consigo ver. Pedro Oliveira, deve ser esse, Vitor Costa Gonçalves. Não, é Vitor Spini. Cadê você, Vitor? O Vitor dele é com C, professor. É Victor. Tá. Isso ali, ó, apareceu. Esse aqui. É esse aqui mesmo, né? Isso. Então, gente, cada grupo tem um canal aqui. Então, vocês vão colocar em arquivos. Eu sugiro que vocês criem pastas, tá? Tipo, módulo 1. E dentro de módulo 1, você coloca as coisas do módulo 1, pasta módulo 2. Cada grupo consegue fazer suas pastas aqui e gerenciar isso daí. Sim, se você postar aqui, o lance é que eu consigo colocar, é que eu tenho que lembrar como é que faz, mas dá para acrescentar aqui tarefa
e que a tarefa tenha que ser atendida até determinado momento, tá? Mas eu não lembro onde é que isso fica. Depois eu tenho que ver isso aí. Postagens, arquivos e mais. E aqui eu coloco... depois eu tenho que ver qual desses daqui é que define uma tarefa para vocês entregarem até determinado tempo, tá? Mas aqui aqui vocês já conseguem colocar os seus documentos e para cada grupo a gente vai ter os módulos aqui e vocês têm em arquivos as pastas correspondentes para do que você vai entregar para mim ou não. Ok? Ficou bom isso aí, gente. Eu gostei. Vitor, eu acho que a gente não vai ter problema com questionário também não, tá? Mas o importante é que no final é só a essência da disciplina que vai ser trabalhada aqui. A gente não consegue ir muito além disso por enquanto, mas essa parte de programação eu acho que a gente consegue andar mais do que se a gente estivesse trabalhando pessoalmente, porque vocês vão ter que se reunir durante a semana. E o que acontecia nas aulas presenciais é que vocês só se reuniam para fazer o negócio durante a aula prática. Agora é diferente. E eram espaçadas, eram quinzenais. Agora as aulas são semanais praticamente. Então, vai forçar vocês a programar mais. E essa disciplina eu pedi para ser duas teóricas, não, uma teórica e duas práticas, porque ela tem que ser trabalhada muito mais na prática do que na teoria, envolve mais tecnologia do que conceitos matemáticos. Então não tem por que a gente trabalhar tanta teoria assim, tá? O certo é a gente trabalhar a parte de programação em redes industriais. Mais algum ponto? Professor, eu acho que, eu não sei se vai funcionar, eu vou testar ainda, mas, por exemplo, como a gente vai fazer os códigos primeiros, né, e depois passar para o senhor, um jeito talvez que seja bom aí para testar seria se todo mundo tem uma plataforma chamada Tinkercad. Aí você consegue simular, colocar os arduinos, colocar as ligações, essas coisas, fazer o código lá para ver se está funcionando. Eu acho que é uma boa forma, assim, porque como a gente não pode testar, né, na vida real, Sim. aí eu acho que dá, sei lá, melhora a chance de dar certo na vida real, vamos dizer assim. Gabriel, você me faz um favor? Você escreve aí no chat qual que é o nome dessa plataforma, que eu mesmo vou pesquisar também. Tá bom, certinho. Eu sei que na parte de automação industrial, não sei se alguém está dando essa aula para vocês, tem sites e tem programas que emulam um CLP e a gente consegue programar como se fosse um CLP real, um CLP virtual. Só que a parte das ligações físicas, ela é muito importante e a gente está perdendo isso. Em redes não tinha isso, mas em automação industrial tinha. E eu não sei ainda como resolver isso. Tá? Talvez dê para resolver isso quem queira fazer monitoria. Tá? Vou ter um monitor em instrumentação e ele vai ser o responsável por colher as amostras que a gente vai distribuir para os alunos fazerem os relatórios. Tá? Então, toda a montagem que vocês fizerem em instrumentação, o pessoal não vai mais fazer. Quem faz, por enquanto, é o professor, mas como apareceu um monitor, vai ser o monitor que vai fazer isso. Na parte de redes, poderia ser feito da mesma forma, e aí o pessoal poderia se interessar em ser monitor de redes para ter esse contato maior com a parte física e implementação física. De qualquer forma, eu vou checar esse site aí, Teams... não, você falou... Gabriel, qual que é o nome da plataforma que você falou? É Tinkercad ou
Fritzing, também tem o Fritzing. Ah, o Fritzing agora Ah, tá. Não sabia não. é baixar e esse Team. Depois digita aí, porque eu nunca ouvi falar desse Tinkercad aí. Tá bom? Ok. Tinkercad, já tá aqui. Vamos ver se a UFO paga. Ó, se a UFO vai pagar ou não, eu não sei. Mas uma coisa boa é que a gente tem o Teams gratuito, tá? Todos os alunos têm Teams gratuitos, tá? Ok, gente. Mais alguma coisa? Essa metodologia de aula invertida, ela põe o aluno sempre em ação. É o aluno que tem que correr atrás das coisas. Pode parecer ruim no começo, mas a gente sai da faculdade afiado para resolver qualquer assunto, tá? Eu lembro que quando eu saí da faculdade e fui trabalhar, eu achava todos os trabalhos fáceis, porque a pressão que eu tinha na faculdade era tão grande que a pressão que me colocavam no trabalho era sempre menor. Era um negócio engraçado isso aí. E teve aula, Vitor, que o professor falava, a aula que vem, leiam o capítulo 4 para a gente tirar dúvida. Chegava na aula, eram 5 minutos de dúvida e ele já falava, a aula que vem é o capítulo 5 para a gente tirar dúvida. Sabe, uma aula que era para ser de 1h40, 1h50, virava uma aula de 20 minutos. Nem por isso eu deixei de aprender, tá? Foi assim que eu aprendi, Vitor. Então, eu acho que eu estou até sendo muito gente boa com vocês. Bem, dado o meu histórico, tá? Que isso fique claro, tá? Gente, mais algum ponto? Vou parar a gravação, então, hein?